Olá, sejam bem-vindos a mais um curso de Cultura de Tecido à Distância, uma parceria entre o Núcleo Tecnológico do Agreste de Bezerros com o IFMA Campus São Raimundos das Mangabeiras. Hoje iniciaremos um novo módulo, o módulo Química na Cultura de Tecidos, onde iremos trabalhar a identificação dos reagentes, princípios do Sistema Internacional de Unidades, composição do meio de cultura, reguladores de crescimentos vegetais, química na cultura de tecido, preparo de soluções de estoques e, além disso, preparos do meio de cultura, MS, WPM e JADES, que são os principais utilizados nos nossos experimentos. Nesse momento, nós iremos mostrar como fazer a identificação de reagentes. A primeira coisa que nós devemos ter é uma planilha desses reagentes. O que devemos ter, então, enumerado? O nome comum, nesse caso, ANA, as especificações alfa-naphthalenic acetic est, fórmula C12H10O2 e o local que está armazenado, que é a prateleira ou o armário que ele está guardado. No caso aqui é o A41A. E o número do reagente, que no caso é o número 13. Por quê, gente? Nós temos que pensar que o laboratório de cultura de tecido é como se fosse uma fábrica. Nós devemos saber onde tudo está. Imagina, se uma pessoa leiga vai chegar, vai começar a ajudar nos trabalhos e ela não sabe o nome, ela não sabe o que é ANA, não sabe o que é esse tipo de regulador de crescimento. Ela não sabe o regulador de crescimento, mas ela sabe o que é o número 13. Então você pode pedir para ela, por favor, pegue o frasco 13, que está onde? Ali na prateleira A41A. Dessa forma ela vai trazer e você vai manusear. Que é muito importante que todo mundo do laboratório saiba aonde estão as coisas, quais são os números, quais são os reagentes mais utilizados. Por isso que tem essa observação. É sempre importante registrar os códigos de reagentes que funcionam bem no seu laboratório, que você mais utiliza. Todos esses números devem estar guardados numa planilha que todo mundo tem acesso, para eu saber aonde está o reagente 13, aonde está o reagente 47, que eu uso em cada um dos meus preparos. E quando formos fazer as fórmulas, sempre a gente vai utilizar o reagente 13, tantos gramas ou tantos ml, para ficar mais fácil. Depois que eu identifiquei esses reagentes, eu devo saber aonde eu devo armazenar, os locais de armazenamento. Os 3 locais básicos de armazenamento são nas prateleiras, pode ser no próprio balcão, pode ser no armário dentro do laboratório ou um local de estoque próximo ao laboratório, dentro da geladeira, que a temperatura vai variar de 5 a 10 graus, ou dentro do freezer, que a temperatura vai ser armazenada a menos 10 graus. Por que isso? Cada reagente e cada forma que eu estiver com o reagente, ela deve estar guardada em algum lugar. Alguns preparos, quando estiverem prontos, eles devem ser armazenados aonde? No freezer. Principalmente as nossas soluções estoques. Os materiais que vão ficar na geladeira, geralmente são os materiais que você vai estar utilizando no dia a dia, que já são soluções prontas que você vai utilizar no dia a dia. Enquanto que os que vão ficar armazenados à temperatura ambiente são os nossos sais brutos, os nossos ainda que faltam ser preparados, são os materiais que vão ser utilizados para preparar as nossas soluções. O primeiro ponto que nós iremos conversar vai ser sobre o Sistema Internacional de Unidade, que são as unidades básicas. O que acontece? Para você ler um artigo, para você ler uma receita, vai ter que saber. E essas unidades básicas, vamos colocar aqui as principais que nós iremos utilizar. Unidade de comprimento é o metro, unidade de massa é o quilograma, geralmente o tempo vai ser o segundo e a unidade de matéria vai ser o mol. Isso você vai ter que utilizar para fazer o preparo dos seus meios de cultura. Você tem que conhecer essas unidades para poder saber preparar os reagentes, preparar as soluções. O Sistema Internacional vai facilitar que você consiga fazer um trabalho de qualquer parte do mundo. Você vai conseguir replicar uma mesma pesquisa que foi feita no Japão, aqui no Brasil, facilitando esse intercâmbio de informação entre várias partes, entre vários pesquisadores. E os dois múltiplos, e na verdade submúltiplos principais que nós vamos utilizar do Sistema Internacional de Unidade são os múltiplos de mili e micro para várias coisas. O mili é 10 a menos 3 e o micro é 10 a menos 6. Então, essas são as duas unidades que vocês vão perceber que nós vamos falar muito ao longo do curso,
Porque nós vamos o tempo todo vai preparar os meios de cultura, vai preparar, tudo vai ser baseado em mili e micro. Você já deve ter ouvido falar de miligramas, mililitros. Talvez alguns de vocês que já estão mais familiarizados com o meio de cultura já devem conhecer os microgramas, microlitros. Tudo isso vão ser utilizados ao longo do preparo do meio de cultura.